Olá, com muita alegria estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo, buscando trazer o Espiritismo para que possamos estudar um pouco mais sobre essa causa. Hoje nós vamos trazer uma história que está contada no livro, aliás, na Revista Espírita de Allan Kardec, do ano de 1858, acredito eu, no primeiro número desta revista. Temos uma mensagem lá chamada Mãe, estou aqui. Para contar a história, eu dei uma certa modificada no texto, criei algumas situações que a gente, na prospectiva, acredita que pode ter acontecido, para dar aí um colorido mais forte para a história que foi contada ali, aliás, muito bem feito o relato por nosso mestre Allan Kardec. Então nós vamos trazer a história para vocês a partir de agora com um colorido nosso. Espero que entendam o objetivo de termos dado este colorido para a história. Vamos ver. Pela face daquela senhora rolava uma lágrima que escapava teimosamente, dando sinais de que aquela senhora estava sofrendo. Também pudera. Sua filha, Julie, havia falecido há bem pouco tempo. Ainda muito jovem, quando viva, dava àquela mãe, a seus familiares, aquela alegria que preenche a alma e faz vislumbrar um futuro de benesses, de alegria verdadeira, na realização da felicidade em uma filha, em uma menina educada e de fino trato, possível futura mãe, cheia de predicados, dando a ela, quer dizer, aquela mãe, aquela família, sonhos das mais finas e das maiores alegrias. Ela ia agora a uma reunião. Por certo que seria uma reunião diferente, pois que ia saber notícias da filhinha, da sua menininha, na qual o sorriso morreu junto ao caixão depositado no cemitério. Porém, após uma conversa com a nobre amiga, nasceu na nossa irmã aquela esperança que, na verdade, a esperança nunca morre no coração de mãe, a esperança de reencontrar a filha, mesmo depois da passagem desta para outra vida. Ela ia de passos intranquilos, atabalhoados, coração acelerado. Chegou então ao local, foi educadamente encaminhada para um recinto, uma sala, onde ali já aguardava o nosso simpático irmão, nosso mestre Allan Kardec. Que triste situação de uma mãe que viu o seu filho, a sua filha, no caso, o seu rebento, ser enterrada. Era filha única, em cujos olhos tinha a doçura, o encanto da esperança. Mas afinal, nem tudo estava perdido. A notícia de que poderia participar daquela reunião, que lhe fez juntar então todas as forças, fez reunir todas as energias para ali estar presente, presa a um último fio de ansiosa promessa. Suas mãos soavam frias, tremiam, o sangue corria apressado nas veias, pois uma corrente de emoção elétrica lhe percorria da cabeça aos pés. Enquanto isso, Kardec e a médium preparavam a tarefa. A emoção viajava naquela alma de mãe, pois ali se encontrava ela, Kardec e a jovem médium para o evento.
E aquela mãe, sofrida, aguardava, trêmula e ansiosa. Alguns momentos de expectação nas 3 figuras presentes, além de uma atitude de fé, de gratidão e uma atitude de oração íntima fervorosa. Julie, a menina cuja vida havia se abreviado com apenas 14 anos de idade, foi chamada com simplicidade e sem nenhuma conotação mística. Criança Julie, você está aqui? É possível falar conosco? Nosso guia já disse que pode. Se quiser falar algumas palavras para sua mãezinha, que sofre muito com a sua ausência. A mãe, senhora de uma esperança digna e misteriosa, no hino da sua alma, pronunciou: em nome de Deus Todo-Poderoso, Julie, minha filha querida, eu te peço vir, se Deus o permite. Julie está aqui? Julie está aqui? Julie? Insistiu mentalmente a mãe. Enquanto você desenha mentalmente a cena interessante desses fatos, você imagina aí a médium se preparando, pegando o lápis, o papel, fazendo as suas preces, Kardec ali do lado, de forma muito séria para aquele ato. Vamos trazer as informações que ele trouxe ali na história para você. Alguns meses atrás, aquela nobre senhora tinha perdido a filha, objeto de sua ternura, muito digna dos seus lamentos pelas qualidades que prometia fazer dela uma mulher perfeita. Essa jovem moça havia sucumbido a uma longa e dolorosa doença. A mãe, inconsolável com essa perda, via dia a dia sua saúde alterar-se e repetia sem cessar que iria logo juntar-se com a sua filha. Então é interessante a gente falar aqui, alertar. Às vezes a gente pensa que a tristeza não faz mal, a pessoa às vezes não sabe o efeito maligno de uma tristeza profunda, que o próprio espírito mata o corpo devido às suas energias negativas. Mas aquela senhora ela foi instruída quanto à possibilidade de se comunicar com os seres de além-túmulo. E aí ela resolveu procurar, em conversa com a sua criança, em um diálogo com a sua filha, um alívio para a sua pena. Que ela queria conversar com a filha para ver se diminuía aquela dor. Um trabalho muito bonito foi feito por Chico Xavier, né? Nesse sentido. Em algumas obras dele, e é uma obra que chama, inclusive acho que é um filme, chama-se As Mães de Chico Xavier. A gente vê esse trabalho realizado pelo médium Chico Xavier, consolando as mães através da mediunidade, né? E ela então, ela sabia, ela tinha uma amiga, uma conhecida que era médium, procurou essa pessoa, mas elas eram um pouco experimentadas nesse tipo de trabalho, tanto uma quanto a outra, informa Kardec. Então, sobretudo numa circunstância dessa, tão solene, elas convidam Allan Kardec para assistir à reunião. Então ali estavam somente os 3, a mãe, a médium e Kardec, entre os encarnados. Voltamos então à nossa história. O braço eletrizado pela energia da mediunidade tremulava, e então de início timidamente e depois acelerando, a escrita iniciou através do lápis,
na mão da habilidosa médium. Mãe, estou aqui, escrevera de chofre. Uma onda de calor percorreu o corpo daquela mãe. Agora não sabia se ria ou chorava. Naquele momento, falou o coração, falou a emotividade da mãe e silenciou a razão. Mais um momento, porém, pequena dúvida enodoou aquela alegria de reencontro entre mãe e filha. E a mãe, trêmula e titubeante, argumentou: És mesmo tu, minha criança, que me responde? Como posso saber que és tu? Então, neste momento, o espírito que escrevia através da médium escreve rapidamente, quase no único traço: Julie, Lili. Lili era um pequeno nome familiar dado à jovem em sua infância. Esse nome não era conhecido nem pela médium e nem por Kardec, que ali estava, já que desde vários anos Julie não era chamada senão por este nome, Julie. A este sinal, a identidade era evidente. A mãe, então, não podendo dominar a sua emoção, explodiu em soluços. E a menina continua a escrever: Mãe, por que se afligir? Sou feliz, não sofro mais e te vejo sempre. Argumenta. Mas eu não te vejo. Onde estás? Responde a mãe. Essa pergunta, eu acredito, é porque ela queria manter o diálogo, manter o contato. Não era dúvida. Era uma sensação entre acreditar no que estava acontecendo e entender aquilo que estava acontecendo. Porque a verdade era que a menina estava ali, em espírito, e estava visitando a mãe com a mesma ternura, o mesmo amor de sempre. Aí a menina explica, através da escrita da médium: Aí, ao lado de ti, minha mão sobre a senhora Y. Senhora Y é a médium. Kardec não dava o nome das pessoas. Às vezes dava, às vezes, quando não era preciso, ele não dava. Aí, ao lado de ti, minha mão sobre a senhora Y, para fazer com que escreva o que te digo. Veja a minha escrita. Então, vocês, às vezes a pessoa pensa que na psicografia o espírito abraça a médium ou o médium, né, e coloca a mão sobre a mão da pessoa que está escrevendo para que a pessoa escreva. Não é assim, gente. Há uma interferência na mente do médium. Toda aquela energia passa por ali e vai então conduzir o braço da pessoa que está escrevendo. E então, olhando a letra que a médium estava escrevendo, em transe, né? Ela percebeu os detalhes da letra da menina. A menina que tinha desencarnado. Com efeito, era a letra da filha, a letra da menina mesmo. Admirada e ansiosa, dialogou então com a menina: Tu dizes, minha mão, tens, pois, um corpo? Não tenho mais esse corpo que me fazia sofrer, mas tenho dele a aparência. Não estás contente que eu não sofra mais, uma vez que posso conversar contigo? Advertiu. Eu vou abrir aqui um parênteses para falar com você, paciente, ouvinte, assistente desse vídeo. A aparência, quer dizer, o corpo espiritual guarda a aparência da pessoa quando a pessoa tinha ou estava encarnada aqui na Terra. É uma espécie de registro que fica por algum tempo.
E também eu gostaria de falar que aquela mãe naquela hora, ela não acreditava na felicidade que estava tendo. Talvez ela nem acreditasse que merecesse. Porque às vezes a gente não acredita. Tanta coisa boa às vezes acontece com a gente, alguns fatos tão bons, que a gente não acredita que aquilo é realidade. E essa eu acredito que era mais ou menos a situação daquela mãe. Então ela estava argumentando com a filha para poder ter certeza daquilo que estava acontecendo. E perguntou à menina: se eu te visse, pois te reconheceria? Quer dizer, se ela olhasse para ela, conseguisse ver mediunicamente, né, a menina. Sim, sem dúvida. E tu já me tens visto frequentemente em teus sonhos. Aí eu narrei aqui como que seria mais ou menos isso. O que a mãe diria se ela fosse explicar a respeito. Foi aí que a prezada genitora se lembrou que sonhava diversas vezes, quer dizer, sonhara diversas vezes com a menina. Via-a correndo em sua direção, abrindo os braços, com aquele sorriso lindo e delicado, e às vezes aquele sorriso alto, aquela gargalhada em tom de intensa alegria da meninice. Mas quando ela acordava, o coração tremia, a saudade feria novamente a sua alma e ela caía novamente em profunda languidez, em profunda depressão. E então responde para sua filha, para sua amada menina: eu te revi com efeito em meus sonhos, mas acreditei que era efeito da minha imaginação, uma lembrança. Olha, quantas vezes a gente sonha com as pessoas que a gente ama, que já desencarnaram, e acredita que é só uma lembrança, acredita que é só imaginação. E não é. Muitas vezes é o espírito que vem e encontra conosco em sonho, ou seja, quando o nosso espírito está desprendido do corpo, para matar saudades. Aí a menina continua explicando: não, sou eu que sempre estou contigo e que procura te consolar. Fui eu quem te inspirou a ideia de me evocar. Tenho muitas coisas a dizer-te. Então aí a gente vai ver que muitas vezes a gente toma atitudes aqui no mundo que nos foi inspirado pelas pessoas que nos amam, que estão no plano espiritual. E naquele momento, a médium dá uma parada, fica assim estacada, né, paralisada por algum tempo, mas ela inicia um novo parágrafo. O espírito Julie vem dizer à mãe dela: desconfie do Sr. F. Ele não é franco. Esse senhor era um homem conhecido apenas da mãe, e ele foi nomeado espontaneamente pela médium. E isso para Kardec era uma prova nova da identidade do espírito que se manifestava. A mãe, por certo, demonstrando surpresa com alerta, vindo da sua filha, levantou a sobrancelha, imaginamos nós, e de olhos abertos perguntou: que pode, pois, fazer contra mim o Senhor F? O espírito agora titubeia, a mão da médium novamente estaca-se, e quando volta a agir, volta a escrever, escreve o seguinte: não posso dizer-te, isto me é proibido, não posso mais que advertir-te para dele desconfiar. Aí nós entendemos que no lado espiritual deve ter tido um diálogo, um olhar, né, pedindo silêncio a Júlia, aconselhando-a a não detalhar, por alguém, talvez o guia de Kardec, né, que eu não sei, parece que é São Luís, né, que trabalhava na espiritualidade, guiava Kardec, o Espírito de Verdade também, e alguns outros mensageiros. Mas naquele momento, Kardec não explica, ele só diz que o Espírito não quis informar, não quis completar a informação que ela tinha a respeito daquele senhor, que estaria, no caso, em vez de prejudicar a mãe dela. Então, para desanuviar a atenção, acreditamos nós, a mãe muda de assunto e pergunta para a menina: estás entre os anjos? É uma pergunta, muita mãe quer saber, né? Muitas pessoas, né, quando morre uma criança, acham que morreu
foi para junto dos anjos. Quer dizer, aquela pessoa não cometeu erro nenhum, então ela já tem direito de ser anjo, né? Nós espíritas sabemos que o espírito, para chegar à condição de anjo, ele tem que ter um aprendizado enorme, por uma longa carreira de reencarnações. Então não existe aquele negócio de uma criança, por ser criança, se transformar em anjo. Isso só acontece através da experiência. E a menina vai responder para a mãe dela: "Oh, não ainda. Não sou bastante perfeita", ela diz para a mãe dela. E a mãe dela vai argumentar: "Ó, não te reconheço, no entanto, nenhum defeito. Tu eras boa, doce, amorosa e benevolente para todo mundo." "Será que isso não basta?" evocou ela, né? E a menina responde: "Para ti, mãe querida, eu não tinha nenhum defeito. Eu acreditava nisso, tu me dizias, muito frequentemente. Mas no presente vejo o que me falta para ser perfeita." Quando a gente chega na espiritualidade, a gente tem aquele boom, né? Aquele alerta que ainda falta muita coisa ainda para aprender. E a mãe vai perguntar para a menina: "Como adquirireis as qualidades que te faltam?" Quer dizer, como é que você vai fazer para alcançar a angelitude? E a menina responde: "Em novas existências que serão mais e mais felizes." Abri outro parênteses aqui para explicar. Uma existência feliz não quer dizer muitas vezes que a pessoa vai vir para cá e ter apenas aqui um mar de rosas. Para os espíritos trabalhadores, a evolução é muito mais importante do que aquilo que se passa aqui. Então, o que para nós às vezes é sofrimento, é dificuldade, para aquele espírito é uma questão de felicidade, porque está construindo mais alegrias. Mas também a menina já merecia determinadas regalias em reencarnando, porque ela passou por provas muito difíceis até chegar ali. E a mãe dela vai perguntar. A gente vê aqui que a mãe dela tinha tido antes um certo conhecimento já do espiritismo, né? Porque ela vai perguntar para a menina: "Será na Terra que terás essas novas existências?" E já sabia que os espíritos reencarnam em outros mundos, em outros lugares, e talvez, acredito eu, em dimensões diferentes. Seria um reaparecimento, né? Em dimensões diferentes. Então ela vai fazer essa pergunta então para a criança. Aí a menina responde: "Disso não sei nada. Uma vez que não havias feito mal durante a tua vida, por que tanto sofreste?" insistiu a mãe. Aí que a menina vai dizer para ela: "Prova, prova, eu a suportei com paciência, pela minha confiança em Deus. Por isso, sou bem feliz hoje." Muito importante, gente. A questão da prova e da expiação. Quando você expia, quando você sofre expiando o mal que você fez no passado, você está passando por uma experiência semelhante a que você fez outra pessoa passar, para compreender a extensão do sofrimento que você causou no outro, e a partir daí não causar mais sofrimento ao outro. Agora, quando é a prova, você está passando por uma dificuldade para que seja sujeitada à prova, para que se saiba até que ponto você aguenta essa questão. Aguenta passar por dificuldade para alcançar a felicidade que você busca. Então a prova é ligeiramente diferente da expiação. E aí nesse momento, Julie despede da mãe. "Até breve, mãe querida." Kardec, após relatar esse diálogo, ele vai passar os esclarecimentos que nós vamos fazer aqui para terminar o nosso vídeo. Nós vamos trazer. Em presença de semelhantes fatos, quem ousaria falar do nada do túmulo, quando a vida futura se nos revela, por assim dizer, palpável? Essa mãe, minada pelo desgosto, goza hoje de uma felicidade inefável, por poder conversar com a sua criança. Não há mais entre elas separação. Suas almas se confundem e se expandem no seio uma da outra, pela permuta dos seus pensamentos. Malgrado o véu do qual cercamos essa relação, quer dizer, apesar do véu do qual Kardec cerca essa relação, vocês viram aí, gente, que tem muita coisa que ele não contou,
na história que ele sabia e não contou, ele colocou um véu para cobrir algumas informações, e nós tentamos aí enfeitar um pouco a história para poder torná-la assim mais próxima de nós. Kardec continua: nós não nos permitiríamos publicá-la se para isso não estivéssemos formalmente autorizados. Então só publicou quando ele foi autorizado pela mãe, pela filha desencarnada e pelos espíritos protetores. A mãe então diz para Kardec por que ela queria que fosse revelada essa história, fosse contada essa história. Ela diz: abre aspas para a mãe, né? Para a mãe da menina. Pudessem, disse-nos essa mãe, todos aqueles que perderam suas afeições na terra, experimentar a minha mesma consolação. Kardec agora vai argumentar: não acrescentaremos senão uma palavra endereçada àqueles que negam a existência dos bons espíritos. Nós lhes perguntaremos como poderiam provar que o espírito dessa jovem era um demônio malfazejo. Pergunta Kardec ia fazer para as pessoas que iam dizer que isso aqui é a comunicação de um espírito do mal. Prova, como é que vocês vão provar que essa jovem, o espírito dessa jovem é um demônio? Prove isso então. Porque houve ali um intercâmbio de alegria, de felicidade, de paz. E o demônio, no caso um espírito do mal, não iria trabalhar contra ele mesmo, não ia dividir o seu próprio reino. Não é isso? Essa história, Mãe, Estou Aqui, da Revista Espírita de 1858, o primeiro número, no mês de janeiro, da revista de Kardec. Beleza, gente? Obrigado. A gente aprendeu muita coisa, lendo e aprendendo, estudando essa história que passamos para vocês. Compartilhem o nosso trabalho, divulguem e vamos seguir em frente. Muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos.